Então, assim, descrevendo mais claramente qual é a posição, como é que funciona a esquerda, tá? Assim, ó, o objetivo da esquerda é escravizar todos os homens em nome de todas as mulheres, para beneficiar todas as mulheres. Independente do status, do estilo de vida do homem, não importa se ele é casado, solteiro, tem filhos, não tem filhos, o negócio é ferrar com o homem, transformar o homem em boi de carga da sociedade, para beneficiar todas as mulheres também, independente do status da situação da mulher, independente dela estar dando alguma contribuição para a sociedade ou não. Quando tu tem um governo de esquerda e tu tem políticas de esquerda, basicamente o governo está tirando dinheiro de homens, direcionando para a mulher, em muitos casos com programas políticos, programas sociais exclusivos para a mulher, e eles vão beneficiar a mulher sem discriminar. Não importa se a mulher é solteira, se a mulher é casada, se ela tem ou não filhos. E o que isso resulta? Isso resulta no aumento da carga tributária. A maior parte dos trabalhadores são homens. Os caras que trabalham mais, têm uma jornada de trabalho mais longa, que também têm salários mais altos, são homens. Eu não lembro, eu acho que era dos Estados Unidos, parecia que tinha umas estatísticas que saíam que diziam que 70% dos impostos são pagos por homens. Entendeu? Então imagina o quanto deve ser equivalente aqui no Brasil, talvez seja até mais agravado. Entendeu? Então só o fato de tu ter um partido de esquerda no poder, tu vai estar pagando mais imposto. Só que daí voltando, tem aquele cara que é mais esquerda, ou o MGTOW também mais esquerda. Ele pensa, não, mas eu também sou de baixa renda, então eu quero meio que me beneficiar de alguma coisa do governo. Só tem um pequeno detalhe. Tu é homem, tu vai pro final da fila. Tudo quanto é programa social, tudo quanto é benefício, ele vai primeiro para a mulher, aí depois vai para a criança. É engraçado nisso, né? Porque era para ir primeiro para a criança. Não, vai primeiro para a mulher, depois vai para a criança. Depois vai para idoso, depois talvez se sobrar alguma coisa, vai ir para homem. Tu consegue ver isso claramente quando tem em alguns países aí, quando tentam abrir abrigo para homem que sofre violência doméstica, e na mesma hora as feministas vão lá se manifestar e querendo barrar o negócio. Entendeu? Porque é aquele detalhe, elas querem todo o dinheiro público para elas. E toda hora que vai alguma coisa para homem, alguma coisa que reconheça que homem também pode ter problemas na sociedade, elas querem falar de patriarcado, querem falar que cara é sempre opressor. E outra coisa que eu disse, conforme eu descrevi nos históricos dos vídeos anteriores, toda hora que tu tem um governo de esquerda, o pêndulo vai bem mais para a esquerda e a chance de ser aprovada a lei que ferra com o homem aumenta drasticamente. Tá? Um exemplo, por exemplo, é a Suécia, eu acho que era lá por volta de 2012, eles quiseram aprovar um imposto para homem. Simplesmente isso. É um imposto para homem que só homem paga pelo fato de ser homem, por causa de patriarcado, de alguma dívida histórica de gêneros e tudo mais. O negócio era tão absurdo que não foi aprovado, só que aquele negócio, só o fato de ter sido proposto já é uma coisa absurda, já é um perigo. E daí aquele detalhe, o problema principal da esquerda, relativismo moral. Eles têm essa ideia que a moralidade é subjetiva. E eu não estou dizendo que tu tem que ser extremamente autoritário e autocrático e obrigar todo mundo a ter o mesmo estilo de vida. Só que o detalhe é o seguinte, o detalhe é que a hora que eles vão criar legislação, eles não usam aquela ideia de que tu tem que recompensar comportamento positivo e ou punir comportamento negativo ou deixar a pessoa que tem um comportamento negativo se ralar. Por exemplo, a esquerda ela não tem problema nenhum com o aumento da quantidade de divórcios na tua sociedade. Isso já foi comprovado várias vezes o quanto isso é negativo para a sociedade. Filho de pai divorciado, ele tem uma situação econômica pior, ele tem um desempenho pior acadêmico, um desempenho pior no mercado de trabalho. Dependendo da região onde ele mora, tem uma chance maior de ir para a criminalidade e tudo mais. A parte de mãe solteira também. Cria um monte de gente com umas minhocas na cabeça que não opera no mesmo nível do pessoal que tem família que ainda está intacta. E a outra coisa, a esquerda ela não vê problema com a baixa natalidade. Só que daí depois, mais para frente, quando o teu país não consegue mais sustentar o sistema de seguridade social, aí eles não querem fazer reforma nenhuma. Entendeu? Então pega assim, ó. Por exemplo, vamos pegar por exemplo a Europa. O que aconteceu aí no Reino Unido, na França, na Alemanha, na Suécia. A gente tem um feminismo lá que está bem mais acelerado, bem mais adiantado do que aqui, entendeu? Por exemplo, tem países lá onde o aborto foi legalizado na década de 60, 70 e como eu disse, foi basicamente dado poder e direito para a mulher. O homem continua sem ter
direito reprodutivo nenhum. Só que olha a situação que chegou a esses países da Europa. Os governos não fizeram nenhum tipo de reforma, não tornaram o relacionamento legal entre homem e mulher justo, simplesmente deixaram as mulheres pintarem e bordar e fazer o que elas bem entendem. Tem países lá que tem uma taxa de natalidade de menos de 1,5. E daí qual foi a solução milagrosa dos governos europeus? Vamos importar um monte de imigrante do norte da África e do Oriente Médio. E daí o que está acontecendo? Olha, daqui a 40 anos esses países da Europa não vão mais existir. Eles não vão existir porque a população nativa está tendo 1,5 filho ou menos, e a população de imigrante que está chegando está tendo 3, 4. Está colocando mulher para ficar cuidando da casa e dos filhos e colocando só os homens para trabalhar. Basicamente a Europa está sendo colonizada pelos imigrantes. E com o jogo da democracia, do voto universal, pode colocar aí. Coloca uns 20, 30 anos, 40 anos mais para frente, vai ser europistão. Tanto que, se for ver, na Holanda já existe um partido muçulmano, já existe um partido islâmico. E o negócio, a situação lá é tão cuck, é tão liberal, que tipo não quiseram proibir o partido islâmico muçulmano. Da mesma forma que aqui, por exemplo, não querem proibir o partido comunista. E essa que é a questão. Tu tem uma sociedade em que a taxa de natalidade está baixa, a maior parte das mulheres adultas são solteiras, divorciadas, não têm filhos. E daí, quando começa a vir esses imigrantes, aumentar a criminalidade, aumentar a taxa de estupro, aí todo mundo vira para os homens e fala, não, vocês têm que defender, vocês têm que proteger a gente. Só que aquele detalhe, natureza humana, pela mesma forma que comunismo e socialismo fracassa, essa parte aí dos homens cuidar e defender da sociedade também fracassa, porque o homem ele só vai cuidar de algo que pertence a ele, tá? Se ele tem um papel, se ele é recompensado pela responsabilidade que ele exerce na sociedade, o esforço que ele exerce, se ele é recompensado, ele sente que ele faz parte dessa sociedade, essa sociedade pertence a ele vai defender essa sociedade. Se não, não. Entendeu? Se ele tiver uma namorada, uma esposa, e assim, pela lei, ela não tem chance de abandonar ele, ferrar ele, ela pode até abandonar, mas sair de mão abanando. Ele vai cuidar da mulher, entendeu? Se ele tiver direito à guarda dos filhos, ele vai cuidar dos filhos. Agora, se ele não tem direito a nada, ele não é recompensado pelo esforço dele, então dane-se. E essa é a situação europeia, um monte de governo socialista de esquerda que adotou o relativismo moral. Agora vamos pegar um outro exemplo, uma sociedade que é mais de direita, ou até assim mais tradicionalista. Por mais que eu não concorde com o tradicionalismo, mas eu vou demonstrar como a hora que tu tem um governo mais de direita, o negócio é melhor que o de esquerda. Compara a Suécia com o Japão. Faz uma pesquisa Google, vê quanto é que é a criminalidade e tudo mais. Tu vai ver que para todos os efeitos o Japão é uma sociedade melhor. Tá tendo todos os mesmos problemas, feminismo, taxa de natalidade mais baixa, só que eles não estão importando imigrante. E é aquela coisa, Suécia, Europa, esses países vão acabar daqui a 30, 40 anos. O Japão ele é capaz de perdurar mais uns 100 anos. Eles têm uma sociedade com uma criminalidade mais baixa, que é melhor para a pessoa viver, independente do sexo e do estilo de vida, e eles têm mais tempo para tentar talvez consertar o que está acontecendo na sociedade deles. Entendeu? Então até nesse caso, assim, tu já começa a pesquisar, da mesma forma que tu quer pesquisar assim, países que são mais de esquerda e mais de direita, e tu vê qual que é melhor economicamente para viver, tu pode ver também a parte culturalmente. Tu pode ver os países que adotam mais feminismo ou menos feminismo. E tu vê claramente aquele negócio, todas as culturas não são iguais. Existem culturas que são superiores às outras.